comer arroz com feijão. Boa noite! Tudo bem com vocês? Será? Estão meio passadas. Eu acho que precisa de uma coisa mais forte, talvez uma religião, para que vocês se sintam inspiradas. Será que não? E hoje vai ter a chance de conhecer várias religiões diferentes. Porque quando se fala em religião, é muito comum as pessoas dizerem: ah, sou católica, sou evangélica, sou espírita. Mas se você está achando que essas são as religiões únicas, você está muito enganado. O Super Pop de hoje vai te apresentar algumas doutrinas diferentes dessas tradicionais que milhares de pessoas seguem. Hoje em dia as coisas estão bem diversificadas. Tem coisa para todo mundo, viu? Tem igreja que acredita que Jesus já voltou à Terra e já se foi pela segunda vez. Já foi. Você acredita nisso? E com exclusividade entramos numa pirâmide no Egito? Não, não. Aqui, porque ela está chamando a atenção dos moradores do sertão do Ceará. A pirâmide está lá mesmo. Tá curioso, né? Saiba que tem muito mais. O Super Pop de hoje tá demais, tá imperdível. Essa é a sua chance de achar uma coisa na qual você se identifique, se sinta em casa e tenha fé. Super Pop hoje tá demais. Roda aí! Você acredita em quê? Qual o tamanho da sua fé? O Super Pop de hoje vai revelar o que tem nas doutrinas religiosas mais misteriosas do Brasil. Esqueça tudo o que você já viu. Você vai se surpreender. É normal isso? Ou é anormal? É anormal. Não saia daí. É polêmico. Eu queria ficar quieta. É real. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai a Deus por nós, pecadores. É sobrenatural. É agora no Super Pop. Então, como eu lhe falei antes de começarmos o programa, se você está achando que as religiões são, assim, evangélica, católica, tem várias coisas diferentes por aí. As seitas hoje estão, assim, muito, vamos dizer, diversificadas. Hoje em dia você pode achar a sua cara metade, que eu digo, na religião, de várias maneiras. Por isso que hoje trouxemos aqui várias pessoas que podem nos ajudar. Eu vou falar boa noite para Eduardo de Assis Pereira, representante do Daime. Tudo bem, Eduardo? Boa noite. Boa noite, muito obrigada pela presença. Lúcia Winter, representante da Cientologia. Boa noite, Luciana. Bem-vinda, boa noite, Lúcia. plateia, ouvintes, quer dizer, telespectadores. Desculpa, te cortei. Pode terminar. É que eu tenho programa de rádio, então eu falo ouvintes, mas são telespectadores hoje à noite. Mas são ouvintes também, viu? Também. Fernando Coutinho, membro do Conselho de Guardiões da OGF. Tudo bem? Boa noite. Bem-vindo. Obrigado. Fernando, tô bem curiosa, viu? Com essa... Vou tirar todas as suas dúvidas. OGF. Bruno dos Santos, teólogo. Tudo bem, Bruno? Tudo bem, boa noite. Bem-vindo. E eu vou falar... Boa noite. Aí me pergunto, por que tem que ver um médico psiquiatra aqui? Mas tudo bem, vai. Doutor Luiz Henrique, é pra mim, né? Boa noite, Luciana. Pra Tudo mim, bem? se eu surtar aqui, precisar de um remedinho... Nós dois. Obrigada. E olha, não basta somente acreditar em Deus. A gente está vendo até aqui hoje que cada vez mais surgem, assim, o quê? Doutrinas no Brasil que chamam a atenção dos fiéis. Muita coisa diferente, muita coisa interessante. É bom diversificar, será? Eu acho. Então vamos conhecer algumas delas. Crença. Doutrina. Fé. O que faz milhares de pessoas buscarem a salvação espiritual. Por que cada vez mais as religiões tradicionais perdem fiéis? De onde viemos? Para onde vamos? Alguém tem a resposta? Existe mesmo o céu e o inferno? Questionamentos intrigantes. É normal isso? Ou é anormal? É anormal. O Super Pop de hoje vai te levar ao mundo da religiosidade e do sobrenatural. Para muitos, acreditar em Deus não é o bastante. Você sabia que Jesus já voltou à Terra? E que o número 666 não é do diabo, mas sim da salvação. Já ouviu falar em Tia Neiva, Faculdade dos Médiuns? E se eu te dissesse que os extraterrestres são os donos do mundo? Nessa guerra entre ciência e religião, o que faz tantos astros e estrelas de Hollywood seguirem uma cruz de 8 pontas? Muitos
Muitos afirmam que encontram o equilíbrio emocional e espiritual ao beber o chá do Daime. Será? Eu jamais imaginei, jamais, que eu ia passar pelo que eu passei. Eu queria ficar quieta. Você vai entender porque elas têm milhares de seguidores. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai a Deus por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. É surpreendente. Ô, Fernando, aqui, inclusive, eu já fui ao Egito e existe uma facção de pessoas que dizem que as pirâmides foram realmente construídas por pessoas que vieram do espaço. Quer dizer, isso aí já existia em relação às pirâmides do Egito. Vocês sabem disso, né? Existe muita gente que fala isso. Claro. Agora, a minha pergunta é o seguinte. Essa pirâmide foi construída por vocês em 2009 e 2010, não é isso? Isso, na virada. E seria justamente uma captação de energia? Uma coisa que capta essas energias? Me explica um pouquinho. Pronto. Esse trabalho é uma continuação. Adoro esse sotaque. Esse trabalho é uma continuação do trabalho desenvolvido pelos faraós no Egito. É importante para muitas pessoas que não sabem, mas a primeira pirâmide das 3 grandes, ela foi construída para alimentação. Eu não sabia. Era para ajudar a humanidade naquele momento em que havia só o trigo a conseguir mais tecnologia para a agricultura. Como que ajudaria? Com conhecimentos. Ela passava conhecimento para as pessoas. A pirâmide? A pirâmide. Tá. Se entrava nela e a partir daí o conhecimento vinha de como lidar. Tá, uma energia que as pessoas pensavam. Vinham as ideias. Tá. A segunda ela foi construída para saúde, Ok. para medicina. Porque a humanidade ia aumentar muito o número e se precisava de novos remédios. E a terceira? E a terceira foi para tecnologia. Tá, e a sua? A nossa é um centro de energia positiva. Aí você falou que são várias religiões que meio que acreditam nisso, é isso? Quer dizer, pode ter católico, bandista, protestante... Nossos membros crente. eles podem ter a crença que quiserem. Mas aí não tem que acreditar na sua? Não. Hã? O nosso trabalho foi conduzido para criar essas 2 pirâmides. Na verdade, nós temos 2 pirâmides. Uma para trabalhar o equilíbrio e essa que foi mostrada, que é a maior, que chama mais atenção, que trabalha a energia positiva. Mas então não é uma religião? Não. É o quê? Luciana, só Não, mas uma o que coisa. que é, então, se não é eu religião? queria entender uma coisa. Além disso, tem também uma ligação com os extraterrestres, Boa. né? Vocês Falaram acreditam que os que é o extraterrestres... hotel do extraterrestre? E os extraterrestres vão dominar o mundo, é isso? Vocês acreditam? Eles já são donos do mundo? Ninguém pode dominar o que já é seu. Então eles são donos do mundo. E vocês acreditam Fernando, nisso, fala né, sério, Fernando? Fernando, vai. Me conta. Eu estou então falando me conta, sério. Então me conta. Seres de outras dimensões, eles estão ajudando o ser humano há milênios na nossa evolução. Tá. Então já nos deram muita tecnologia, já nos deram muita coisa. Só que o ser humano pegou tudo isso e o que a gente fez foi chegar no grau 10 de destruição. Isso é verdade. Tá? E no grau de consciência, a gente está numa consciência muito baixa. Isso é verdade também, eu concordo. E como é que são os extraterrestres? Como é que eles chegam? Como é que sabe disso, né? Na verdade, você tem várias dimensões, mas se eu fosse dizer como é que é um extraterrestre, eu diria que a figura mais fácil seria como se fosse um negativo de uma foto. Hã? É uma energia. Eles Entendi. não têm uma forma física. Agora, vem cá, como é que você sabe que existe de verdade? Me conta aqui, leva o Lero comigo. Como é que você sabe que o extraterrestre existe de verdade? Você já viu um? Que é um extraterrestre não é um espírito, por exemplo. É. Existe é porque nós não trabalhamos com entidades. Então, por exemplo, eu não trabalho com... Nosso trabalho não se desenvolve com extraterrestre especificamente. Quem é o extraterrestre que vocês entram em contato? Não existe isso. Como é que você sabe que existe, então? É porque... Não discordo, não. Eu vou te falar como é que acontece o contato, tá? Tá. O contato, Pelas pirâmides, não. Ele acontece, você entra na pirâmide, entra numa concentração e a partir daí você pode ser levado para outra dimensão. Ou não. Na verdade, eles não se aproximam muito do ser humano por conta da energia deles. Você já foi para outra dimensão, Fernando? Quando nós entramos na concentração, e normalmente essa concentração é feita com 50, 60 pessoas, o que a gente pede é que a pessoa não se preocupe em ver nem ouvir nada. Porque não vê e não ouve. Muitas uma vezes sensação? não. Muitas vezes não.
E também pode ter a sensação ou não. Tá. O que a gente pede quando se entra na pirâmide é que a pessoa esteja disponível para ajudar e que o pensamento esteja Aberto. o mais aberto possível, sem pensar em nada pessoal. Eu vou perguntar... É só um estado. Doutor Luiz Henrique, médico psiquiatra, não estou querendo que ninguém é doido aqui não, mas eu estou entendendo que as pessoas... aqui todo mundo tem mente aberta, eu inclusive, eu acho que a gente não pode duvidar de nada nunca. A minha pergunta é a seguinte, quando você entra num lugar tão bonito como essa pirâmide, um lugar de paz, que eu acredito que deve ser, sempre é bom isso, a pessoa não pode ter uma sugestão, ou a pessoa que está do lado quer ver, porque às vezes, de repente, uma pessoa vê, outra não, ou quer sentir. Eu não entendo como funciona a mente humana, você que é médico psiquiatra pode me ajudar. Veja bem, assim, quando a gente vai falar sobre isso, eu vou dar um ponto de vista biológico. Médico. Tá? Médico. Dentro da biologia, a gente sabe que a gente consegue simular alguns sintomas. Então, dependendo do tipo de alteração, por exemplo, a dopamina, a gente vai ouvir coisas, ver coisas, sentir coisas, se sentir perseguido. Então, eu posso vir aqui e achar que a Luciana Gimenez está me perseguindo de alguma forma, etc. e tal. Isso é o quê? É uma alteração dopaminérgica no meu cérebro. Mas isso é doença? Não. O que eles estão vivendo lá... Não, eu tô falando disso. Você achar que uma pessoa está perseguindo parece uma neurose. Isso é um sintoma, tá? Então, isso é um sintoma clássico, isso é bem estudado. Agora, quando você vai lá dentro de uma cultura, então eu estou indo dentro de um centro espírita, e aí eu estou recebendo, por exemplo, alguma... Um passe. O passe seria a energia, mas assim, por exemplo, uma pessoa está psicografando. Certo. Tá? Lugar bonito, legal. Lugar bonito, gostoso, você fala, tem energia das outras pessoas, mas naquele momento, se você você não tem uma explicação formal de como aquilo está ocorrendo. Certo. Eu posso simular sintomas que dariam um entendimento parecido com aquilo. Só que se aquela pessoa de fato está tendo um contato com algo exterior, isso vai depender da fé e da crença da pessoa. E a ciência não explica? A ciência ela já teve um comportamento muito anti-religião durante um período aí do século XX, né? Final do século XIX, começo do século XX, em que ela tentou explicar tudo como se a ciência fosse a mãe e explicasse todos os... E ela tem mudado, né, o entendimento, a postura sobre isso. Luana, tudo bem, Luana? Bem-vinda. Tudo bem, Ana. Nossa, eu tô aqui eu tô vendo... o Eduardo te olhando com uma cara meio assustada, ela passou muito mal. Você passou muito mal, Passei querida? muito mal. Mas foi assim, instantâneo? Tomou um chá e já começou a ficar verde? Não, foi uns 10 minutos, assim. Aquela musiquinha não parava? Não parava. Não parava. Mas o que falaram pra você que você tinha que sentir? Não falaram nada. Inclusive, ele falou pra mim, não crie expectativas, que é pior. Eu não criei expectativas. Eu, sinceramente, eu achei que não fosse acontecer nada Tinha que ter comigo. mandado o Thiago lá. Eu adorava ver a cara dele verde. Luciana, Nossa eu tô aqui Senhora. assustado também. e curioso. Vamos perguntar pro Eduardo. Parecia que ela tava angustiada, né? Tadinha. Eduardo, me conta, coitada, quase matou a minha repórter. Primeiramente, boa noite. Boa noite, obrigada. É o seguinte, você pensou que não ia te acontecer nada? Pensei. Nossa Senhora. Mas quem que aconteceu? Coitada, ela tá verde. E aquela musiquinha é meio... Não, você não viu nada. Eu caí no chão, eu fiquei deitada, Não. com vários cobertores. Como é que foi? Eduardo, me conta. Ali é o seguinte, tem que existir uma preparação. A pessoa que está lá sob o efeito do Daime, ela tem que estar já predisponível para aquele tipo de trabalho. Ela Qual tem que é o entrar trabalho? no trabalho. Entrar na frequência dos hinos, por exemplo. Aquela musiquinha? Isso. Entrar na frequência 4 da horas. prece, que tem uma prece antes, né? Você não fez a prece antes? Foi por isso? Eu fiz a prece. Só que você tem que ter também, que depois eu fiquei sabendo, uma preparação de alimentação. São 3 dias que você tem que... Alguns alimentos você não pode comer, Tipo? porque me deu diarreia, muito forte. Então, o problema é que 3 dias antes e 3 dias depois, você tem que estar na dieta sexual, dieta de bebidas, dieta de drogas, Luana. né? E isso daí é Não, muito bebidas e drogas importante. eu acho que ela não usa, mas Não, sexual eu acho que... nem lembro se eu bebi, às vezes bebe um vinho, E tem alguma um coisa detalhe, a assim. despeito do Daime ter aquela qualificação serotoninérgica, né? A gente acredita, 20 anos quase eu tomo Daime, então a gente vê na prática, por exemplo, aqueles vômitos, aquela diarreia, todo aquele processo que você passa, é uma limpeza realmente do organismo. Porque a gente vê o sintoma da pessoa depois. Qual é o sintoma depois? Assim, numa primeira vez, Tem infelizmente, que tomar talvez sempre. ela não vá sentir tanto assim, Não, né? eu tive Mas, por sintoma. exemplo, eu no começo, quando eu comecei a tomar o Daime, Depois de vomitar um monte de diarreia, você fica limpo, né? Não, então, a primeira vez que eu tomei, eu fiquei doido. Ficou doido? Porque assim como ela,
ninguém me avisou nada do que era o Santo Daime. Eu entrei ali pensando que ia tomar um chá de hortelã. O que tem? O que tem dentro? Ali? É uma erva? Bom, ali é o negócio... seguinte, cientificamente falando, a folha, ela tem o DMT no seu estado natural. E o cipó, os alcaloides. Então tem armina, armalina, os alcaloides. O primeiro mecanismo de ação é o seguinte, o cipó, com suas endorfinas, alcaloides, eles atuam inibindo uma enzima que tem em você, que iria degradar o DMT. Ih, peraí, doutor, o que é isso tudo? DMT, caloides? Então, quando a gente está falando do Santo Daime, a gente está falando de uma ayahuasca, que é uma combinação de substâncias que tem um efeito psicoativo, psicotrópico. Fica doido. Alucinógeno. Fica doido. Tá. Ele tem uma alteração do tempo, do espaço, das vivências. Das vivências? De várias coisas, né? Bom, então, o que acontece é que aí os alcaloides do cipó inibem a enzima que você tem, abrindo o caminho para o DMT. O que é DMT? DMT é dimetiltriptamina. Tipo triptofano? Que é um psicoativo, né? O alcaloide também, por si próprio, atua como psicoativo. Tá, mas ficando doido, como é que isso vira uma religião? Não, mas espera aí, calma. Não é doideira. Me conta. Não é doideira. O problema é o seguinte. Você que falou que ficou doido. Eu fiquei doido porque eu não sabia o efeito. Eu cheguei ali como ela e não sabia o que eu ia esperar ali, Bem né? doida. Porque não me avisaram. Ela foi avisada. Mas enfim, não acreditou. Tá, mas e aí, você ficou doido? Mas ficou que nem ela? aí eu cheguei pensando que ia tomar um chá de hortelã, sentei ali. Tomou lá o chazinho? Aí começou aquele soninho. Eu pensei, eu tô com sono, vou pegar e vou dormir. Dormiu? Né? Quando eu me percebi, eu tava fora do corpo, no teto, me olhando sentado lá embaixo. Não. Como assim? Mas eu não tinha ciência daquilo. Coitada De dela. repente eu tomei consciência que eu tava fora do corpo, tomei um susto tremendo, voltei pro corpo, eu tava numa força tremenda, que nem ela, e não sabia o que era aquilo, eu pensava que ia morrer. Ai, que horror. Saí correndo. Foi assim? Porque se a Eu pessoa pensei que eu não fosse está morrer. preparada, ela pensa que vai morrer mesmo. Eu tinha que horror. certeza que eu ia morrer. Mas não é mais perigoso? Juro Que se por sai Deus. correndo, depende Então. de onde vai, se atravessa uma rua... O que eu ia falar, mais basicamente, que é a visão religiosa, né? Deixando de lado um pouco a parte química e Mística. científica, Vamos que lá. o Daime tem duas partes. Tem a parte física, que é os mecanismos de ação, a química e tal, e tem a parte metafísica. Para nós, o Daime é apenas um veículo onde vai se manifestar coisas espirituais. Tipo, a consciência abre. Exatamente. Você vê coisas. Então, o Daime vai abrir caminho para uma conscientização espiritual. Que Mas seria? para que isso aconteça, a pessoa tem que estar preparada, tem que estar com o corpo limpo e a mente limpa. Por que não pode fazer sexo antes? É porque o sexo demanda, provavelmente, muita energia, chama muito a nossa consciência para esse lado sexual. Porque quando você faz sexo, obviamente, o pool de energias que você demanda ali é enorme. Até mais que no Santo Daime. E as crianças também tomam? Criança também toma? Aí terminando primeiramente essa parte, aí o Daime se torna um veículo de fenômenos espirituais. Mas que esses fenômenos espirituais têm que ser percebidos quando o corpo está limpo. Tá, mas se você tá doido, como é que sabe que tem Então, fenômeno mas se espiritual? você, por exemplo, passa um tempo limpando o corpo, se conscientizando... Aí não sente nada? Chega um ponto de sublimação em que você começa a perceber a abertura da consciência, o mundo espiritual e assim por diante. Agora, esse negócio de doido... Você que falou. São coisas que afloram do seu consciente, do seu meio interno, traumas, culpas, medos... que você tem que trabalhar para poder entrar no equilíbrio, para poder acessar coisas espirituais. E o chá, Agora- na verdade, você toma para ter esse contato. Mas eu volto a te perguntar, as crianças tomam chá? As crianças tomam de forma simbólica. Logicamente, você não vai fazer a criança entrar na força, porque elas não têm maturidade espiritual quantos para anos pode encarar tomar? isso daí. Olha, a partir de 12, 13 anos, Tomar o Santo eu Daime? acredito que já possa tomar uma dose, mas não que nem a do adulto. Entendi. Meu Dá pra filho ficar mesmo viciado? começou a tomar com 12, 13 anos. Mas não pode ficar viciado nisso? O Thiago perguntou. Não. Mas vem cá, a pessoa não pode usar droga. Aí O Santo Daime não causa dependência e isso é científico. Mas você porque vai tem gostar do artigos a barato? respeito. a Luana tá querendo voltar Não lá. tem como gostar do barato. Não, o não, Daime não quero, é não. barato. Não? Não, E aí, eu não quero, Luana? não, eu não quero voltar. Não por nada, mas eu passei muito mal mesmo. Quanto tempo demorou pra você se recuperar? Acho que
No outro dia, eu ainda tava sentindo... Você teve que dormir lá, né? Não, eles falaram que era melhor tal, mas eu saí escorada com a produção, eu fui deitada e me deixaram em casa. Eu tava bem mal, a minha mãe Você tava chegou lá. a ver coisas? Eu cheguei a... como é que eu posso te dizer? Quando eu tinha muita diarreia e ânsia de vômito. Certo. Então, quando essas sensações passavam, eu sentia que eu não estava no meu plano normal. Eu estava meio... Grog. Grog, assim, Será que meio... você tá desidratada? Então, eles não deixam... Não pode tomar água durante o Daime, que parece que piora, né? Não pode só pode tomar tomar 2 dedos. Né, se você enche a barriga de água, piora bem o enjoo. fica mais Deixa eu exato. fazer uma pergunta. Qual é a porção que ela tomou? Pra ela ficar mal? É um copinho? Ali, aquele dia, tinha, Gente. se eu não me engano, umas 50 pessoas, mais ou menos. Todo mundo tomou igual? Todo mundo tomou a mesma dose. Agora, Aliás, você viu fora do não corpo? tomou a mesma dose. Tomou Ela mais. tomou uma dose e nós tomamos 3 doses. Tá, então ninguém ficou... Só foi ela passando mal? Por exemplo, a menina que estava do lado ali no vídeo, Ah, eu vi. ela tomou a mesma dose dela. E Mas uma ela tá dose é o quê? acostumada, né, 200 Thiago? Uma ml? dose é meio 300? copo Americano. americano. Mas, Então 100 ml. Não, 50 Ô, ml. doutor, mas a menina tá o copo é 100 acostumada, né, ml. Copa Luciana? 200. doutor, 200? isso Então não é pode 100 causar ml. dependência? A menina também As tá substâncias acostumada. que são dessa família, dos alucinógenos, né, elas não causam É tipo dependência. chá de cogumelo? O chá de cogumelo... Só coisa dos anos 80, né? Assim, então, essa substância como chá de cogumelo, LSD e... Ah, LSD, calma também, Opa, né? calma. A ayahuasca, elas não causam uma dependência física, é diferente dos estimulantes e dos sedativos. Então, cocaína causa dependência, álcool causa Claro. dependência, tá? Nicotina causa dependência. Agora, os alucinógenos, não. Né? que Então, faz? Então, eles têm uma série de alterações em neurotransmissores naquele momento. Mas tipo Timothy Leary, que tomava ácido, sabe aquelas coisas? Exato, e é um fenômeno momentâneo. Durante as horas que aquela substância vai ter efeito, quando ela for eliminada, o efeito passou. A não ser que você tenha uma predisposição para algum quadro mais Eu grave. acho que ela tem a cara dela. Não, é que passou pra mim no dia seguinte. No dia Não, seguinte mas- eu acordei, eu ainda tava... Você se viu fora do corpo, Luana? Senti. Se você, Mas você não fecha conseguiu o nada olho assim, espiritual? você começa... Não teve um momento espiritual disso? Você não conseguiu tirar alguma lição espiritual? Assim, sei lá, não sei qual é Olha, a o crença que deles, mas... tinha que ter acontecido comigo, eu acredito, era eu ter vomitado. E Você não eu- vomitou? Não. Não, porque eu sou muito difícil pra vomitar. Eu também, né? Então eu fico... A minha boca salivava, mas Mas eu não... o problema aí, no caso, é que ela tomou a primeira dose. Quando veio a força, ela... Que força? É a força, o Uma efeito do daime, força né? que vem. Vem Ela uma segurou. força, tipo uma eletricidade, um negócio Ela diferente. segurou. Ela ficou com medo, obviamente, não Claro. deu prosseguimento. A pessoa tem que estar em Qual é o pé. Se ela prosseguimento? tomasse uma segunda dose, Quer matar a Lona? Deus, não, eu vi o não, pessoal o beber... efeito é contrário. Foi o que falaram. Muitas vezes você está numa força incrível, tendo mirações absurdas, e você toma mais uma dose, ameniza. E ela Você faz uma Falaram limpeza. isso. Só que quando eu olhava as pessoas tomando de novo, meu estômago não aguentava, gente. Embrulhava. Imagine, É eu olhava... amargo, é doce, que, É amargo. que sabor Tá, tem? mas aí É eu amargo, quero- meio parece fermentado. chá- parece aquele chá de... Como é que é? Aquele chá bem ruim, assim, pro estômago. De boldo. De boldo. Tipo chá do boldo. É, amargo assim, bem amargo. Planta. Tá. Mas, cara viu, do Luciana, eu queria ressaltar também Manda lá. que o Santo Daime, ele promove curas comportamentais, É isso que eu ia perguntar até pro teólogo. curas de vícios, de drogas. O índice é muito Como elevado. que cura? Sim. Simplesmente o Daime cura pela verdade. Você toma consciência da bobagem que você está fazendo por si só, você deixa aquilo. Então, por exemplo, na igreja, 70% das pessoas lá são ex-drogados. Tá, mas se o cara era alcoólatra e parou de usar álcool, vai tomar o Santo Daime. Quantas vezes por semana? Aí, Não, o Santo Daime se toma na nossa linha, porque por causa dessa dieta e tal, a gente toma 3 vezes por mês só. Entendi. Ah, então ele para de usar álcool e só vai lá e... E muitos param de Substitui. tomar Olha, álcool e param de tomar olha, Daime também, tinha vão uma embora assim- curado. Tinha uma senhora do meu lado que ela garantiu pra mim, ela falou, olha, isso foi a salvação do meu filho, viciado em álcool há que bom. 10 anos. Eu já fui pegar meu filho em diversos ambientes, que se eu contar aqui, eu achei que meu filho não tinha mais solução. Graças a Deus ele veio pra cá. Ela me falou Que isso. bom, então. Entendi, eu já sei o que a gente Entendeu? precisa fazer, Eduardo. Nós precisamos mandar a Luana lá o De mês novo. inteiro. Tomar os 3 copos. Tomar os 3 copos por dia. Thiago, é. Pelo menos 3 por uma copos. semana. Coloca aí uns pedacinhos. A Luana contando que passou mal. Coloca aí.
normal isso? Ou é anormal? Não, é normal. É anormal? É normal. O que eu queria é não escutar nada, entendeu? É normal. Eu queria voltar. Tô passando mal, dona. É a verdade de Deus que está sendo cantada. Eu sei. Então, isso foi o que aconteceu com a Luana. E nós aqui entramos, né, no consenso e achamos que a Luana precisa ter esse autoconhecimento e voltar lá. E para isso, eu acho que a Luana tem que fazer assim mais uns 3 Santo Daime por dia. O problema ali também é o seguinte, nós não se autodenominamos e não gostamos de se classificar como bebedores de chá. Não, ninguém falou isso, foi você que falou. Não, então, eu estou explicando de uma forma geral para melhorar o entendimento, no caso, né? Não, eu falei religião. Que há de se pensar que o Santo Daime, o líquido, é um polo central da religião. Tudo gira em torno dele, não é isso. Entendi. Tem que rezar um terço antes, Luciana. É um terço inteiro. Ah, legal. Tá bom, legal. Então não é só o Santo Daime. Um ingrediente num todo. Né? Tá bom, um como ritual, se fosse uma coisa que abrisse a consciência. Ok, então você vai fazer isso? Será, Luciana? E aí? Você quer que eu tome o quê? Mais 3? Ah, sei lá, o que ele falar lá. O repórter é destemido. A cara dela chega a estar com a obra assim. Tadinha, mas E ela aí, tomou um copo. Luana, sim ou não? Vamos ver. Cenas do próximo capítulo. Eu tenho que Tá pensar, bom, vai, Luciana, Luana, pelo amor olha. de Deus. Olha, eu quero agradecer a todos. Eu quero dizer que eu gosto dessa diversidade. Eu acho que é importante uma sociedade ter diversos caminhos, religiões. Isso é muito bonito. A democracia até mental, né? A democracia é bonita. E o respeito, né, É muito legal. Parabéns a todos. Eu quero dizer para todos vocês que eu acho que todas as religiões têm uma coisa em comum. Respeite ao próximo, respeite a si mesmo. E faça o bem, não é verdade? Então eu queria agradecer a todos vocês. Muito obrigado por vocês estarem aqui de uma maneira tão educada. Obrigada, Luana. Obrigada. E eu queria deixar esse recado para vocês. Vamos fazer o bem. Queria agradecer o Thiago e a Simone. Beijo, Luciano. Obrigada, Eduardo, Lúcia, Fernando, Bruno, doutor, Luiz Henrique, Simone e Thiago. Muito obrigada. Uma boa noite para todos. E mantenham o respeito, que é o mais importante. Muito obrigada. Luana, vai lá, Luana, vai lá! That's me in the corner.